Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Vida nova na presença do Senhor. A gente muitas das vezes ouve testemunho das pessoas dizendo: Wayne, antigamente eu era usuário de drogas, eu fumava, eu roubava, eu era um assassino. Eu encontrei com Jesus, hoje eu participo da missa e hoje eu sou convertido. Meus irmãos, glória a Deus por seu testemunho de vida. Que bom que você foi resgatado, que bom que você está na igreja. O seu testemunho arrasta a multidão. Continue assim. Deixa eu te dizer um detalhe aqui que a gente muitas vezes esquece. Como assim? Vamos lá. Imagine um carro, você compra um carro novo, coloca na garagem. Só que esse carro, se você ficar usando, se você não fazer umas reformas nele, e você não fazer um alinhamento, um balanceamento, esse carro vai deteriorar. E ele vai acabar ficando velho, e daqui a pouco ele não vai poder ser usado. Ele vai ter que ser descartado. Então, o carro precisa de manutenção para que a gente possa estar usando ele sempre. E assim também somos nós. Meus irmãos, a gente muitas das vezes estamos parados. Como assim? Porque a gente vai à missa os domingos, acha que a gente já é santo de sétima morada. Já é céu garantido. E a gente precisa entender uma coisa. Da mesma forma que o carro precisa de manutenção, assim sou eu e você. Nós, meus irmãos, nós seres humanos, temos uma tendência de ser repetidores. De olhar para o outro e fazer o que o outro faz. Como assim, Wayne? Presta atenção, um detalhe que eu quero falar com você aqui. Você vai entender muito bem o que eu tô pregando. Se você vê uma foto de alguém, dizer isso é moda, você não vai querer vestir aquela moda? Você não vai querer estar na moda? Entende? Wayne, como assim? Vou dar um exemplo aqui. Tal cantor cortou o cabelo assim. O cabelo tá desse jeito aqui. Todos os homens vão cortar o cabelo assim. Tal cantora cortou o cabelo assim. Todas as mulheres cortam o cabelo assim. Isso é moda. Então, o que quer dizer? Nós somos pessoas repetidoras. Nós fazemos o que a gente vê o outro fazendo. Entende? Você tá vendo o cantor com tal tipo de roupa. Aí todo mundo tá comprando aquele tipo de roupa daquele cantor e daquela cantora. Aí você muda totalmente o seu vestuário. Aí você viu um ator, uma atora, uma atriz, um ator e uma atriz com tal chinelo, tal sapato, tal tênis. Você pega seus sapatos, joga tudo fora, ou talvez nem joga, guarda também, e já compra aquele outro sapato, aquela chinelo, porque você tem que estar na moda. Entende? Nós somos assim repetidores, nós acabamos copiando o outro, isso é plágio. O que está acontecendo é isso. Nós temos essa tendência, tanto eu e você, nós temos essa tendência, por ser ser humano, tudo aquilo que nós vemos, nós temos a tendência de copiar, de querer fazer igual. Meus irmãos, o detalhe não é de querer fazer igual, é de quem você quer fazer igual. Entende? Porque se você olhar para Padre Pio, Nossa Senhora, São José, os santos e querer fazer igual, parabéns, é isso mesmo. Mas se você olhar para esses ator, atriz, cantor, cantora, querido, você está retrocedendo. Entende? Então eu e você precisamos entender quem você quer imitar. Se eu quero uma vida nova, depois que eu ingressei na missa, no grupo de oração, pastoral, movimento, você tem que saber para quem você vai olhar. Entende? Meu irmão, presta atenção aqui. Eu fico assim muitas vezes observando. Não tem porquê, para que pessoas nas redes sociais seguirem esse tipo de pessoas. Ué, não, mas como assim?
Se é vida nova, é novo seguidor, é seguir um padre, é seguir alguém, é seguir o Enio, é seguir alguém católico, é seguir alguém que vai te influenciar por bem, para evangelização, para as coisas de Deus. Então, se é vida nova na presença do Senhor, então você larga tudo aquilo que era passado, tudo aquilo que você fazia, e começa a seguir as coisas de Deus. Entende? É uma decisão daquilo que você quer para sua vida. Se é novo, é tudo novo. Entende? Então, deixa para quem não vai na igreja seguir esse tipo de pessoa. Você vai seguir as pessoas da igreja. Entende? É igual muitas vezes eu entro em carro de pessoas que dizem ser católicas e tá lá ouvindo música de corno. Músicas que falam de pra beber, pra sofrer, pra chorar. Aí eu digo, deixa esse tipo de música para pessoas que não vai na igreja, mas você que vai, você tem que ouvir uma música católica. Entende? Coloca a pregação do missionário para tocar no seu rádio, para ouvir. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Se é vida nova, a gente tem atitudes novas. Saber o que você vai fazer, o que eu vou fazer também. Então, a partir de hoje, nós temos que mudar esse nosso comportamento. Porque senão, se você não fazer essas manutenções diária e contínua, você vai estar retrocedendo. E aí que tá, querido. Veja bem, e aí tá um grande detalhe. Jesus, ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo da água e do Espírito, é isso. E a gente precisa querer nascer de novo da água e do Espírito. É como que você tem uma camisa suja e você vai dizer assim: eu vou lavar essa camisa para que eu possa usar novamente essa camisa. Então você coloca essa camisa, pega uma vasilha, um recipiente, coloca água, coloca sabão em pó e depois mexe, coloca a camisa um pouco de molho, depois começa a esfregar a camisa, depois enxágua 2 vezes, depois coloca de novo na água com amaciante, depois estende a camisa. Então essa camisa ficou limpa, então ela tá novamente para o uso. É isso que nós precisamos entender. Vida nova. A camisa já pode ser usada. Meus irmãos, e hoje muitas das vezes o que tem acontecido é, porque você tem 10, 20, 30 anos na igreja, porque você reza o texto, é céu garantido. Não, meu irmão. A gente precisa cada vez mais querer ser uma pessoa generosa. Tem pessoas que estão distante de Deus há muito tempo. Enio, como assim? Mesmo que você vá à missa, mesmo que você ouça, participe da missa, comungue da Eucaristia, tem pessoas distantes de Deus. Como assim? Vamos lá, vamos entender isso. A pregação é para você. Meu irmão, tem gente que tá pecando e acha que aquele pecado não é pecado. Parece até redundante, mas é isso mesmo. Tem pessoas pecando que na sua cabeça não é pecado, mas está continuando pecando, ofendendo a Deus. E aí ela entra na fila da comunhão, ela participa da missa, e essa pessoa tem quanto tempo que não confessa? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e acha que tá tudo bem. Entende? Por quê? Porque na sua mente não buscou saber se aquilo é pecado ou não. E a gente precisa sempre desconfiar. Sempre desconfiar. O que eu tô fazendo está agradando a Deus ou a mim? Se estiver agradando a mim, desconfia, meu irmão. Agora estiver agradando a Deus, faça e faça melhor ainda. E aí então temos que entender, se é vida nova, eu não devo ser agradado, eu tenho que agradar a Deus. Aí você tem que entender uma coisa. Entende? O que você tem que estar feliz, sabe o quê? Vou te dizer uma coisa aqui pra vocês aqui. É quando alguém fala pra você assim: eu dou 10 dias pra você voltar pra aquela vida velha. Quando pessoas se dizem isso, significa que você parou de fazer o que ofende a Deus, você parou de viver aquela vida velha, você está vivendo a vida nova. Mas se seus amigos não estão dizendo nada, é porque você tá do mesmo jeito deles. Entende? Meus irmãos, você tem que saber com quem você anda, que tipo de conteúdo você vê, você fala. Mas isso é para todo mundo da igreja, porque senão a gente vai nos corromper. E são coisas assim tão simples que acaba a gente caindo, que a gente nem percebe, mas a gente acaba ofendendo a Deus. Mas é você que tem que hoje parar,
pensar e refletir sobre isso. Vida nova. Entende? Você já deve ter visto assim: quem te vê, quem te viu. Quem era você, olha quem você é. É assim ou não é? É desse jeito. O que aconteceu para aquela pessoa ser aquela pessoa? Dedicação, perseverança. Ela quis ser aquilo. É como uma pessoa fala assim, ó: eu quero aprender a tocar violão, eu vou aprender, vou tocar. E eu quero tocar na missa. Vou destacar. Não porque eu quero ser o melhor que todos, mas eu quero tocar bem. Para ela conseguir aquilo, ela precisou o quê? Um destaque. Corrigir, ela precisou o quê? Perseverança, dedicação, dedicar um tempo e tocar aquele violão sempre para que ela aprenda a nota, aprenda o ritmo. Entende? Só que entenda a coisa, ela aprendeu a tocar violão, parabéns, parabéns, Deus abençoe, Deus abençoe. Tá tocando a missa? Tá tocando a missa, parabéns, parabéns, Deus abençoe. Só que mesmo ela tocando na missa, mesmo ela tocando aquela mesma nota, mi, dó, ré, mi, fá, se ela não aprender novas técnicas, se ela aprender novas notas, ela vai retroceder no violão. E aí tem alguém que tá se atualizando. E se ela não se atualizar, o outro vai tomar o lugar dela. É porque Deus não a ama? Não, é porque ela parou. E a gente não pode parar. A gente precisa querer atualizar em tudo, meu irmão. Em tudo. Veja, meu irmão. Não sei você, mas a pessoa, quando ela adquire um carro, sempre ela quer ter outro. E ela fica mudando. Ela assim, não, eu quero sempre ter um carro novo. Não quero ter um carro velho, não. Ela fica mudando. Ter um carro novo. Não tem problema. E assim é nós. Quando a gente constrói a nossa casa, adquire, o que a gente faz com a nossa casa? A gente busca sempre reformar para que a nossa casa não venha deteriorar ou ter cara de velha. Então a gente faz o quê? Reforma. E é isso, tem que ser a mim e você. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos ser reformados, meu irmão. Você precisa entender isso. Não fica achando quando alguém te diz algo, ó, você está cantando fora do ritmo. Fica alegre com esse teu amigo que disse isso para você. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados. Porque você recebeu elogio um ano atrás. Você acha que tá tudo bem, só que a gente pode acostumar, que a gente pode estar saindo do ritmo e daqui a pouco não tá mais cantando no ritmo e a gente acha que a gente tá, desculpa a palavra, abafando, mas na verdade a gente tá pagando mico. Entende? Isso é pra nossa fé. Então a gente precisa buscar ter uma vida nova, meus irmãos. E isso tem que ser diariamente, continuamente. Combater defeito de caráter, comportamento, combater pecado, para buscar ser um santo, ser uma santa. Assim sou eu, assim é você. Como isso vai acontecer? Ter renúncias diárias e contínuas. A gente precisa renunciar. Se a gente quer o céu, se a gente quer permanecer na presença, a gente precisa renunciar. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não precisa o padre te dizer que aquilo é pecado. A gente muitas vezes queremos dizer se isso é pecado ou não é pecado. Não precisa o missionário te dizer. Mas é você dizer sim, não. Se Jesus fosse eu, Jesus não ia fazer isso. Por que eu vou fazer? Então é você fazendo o seu exame de consciência. É você parando, pensando e refletindo sobre essas suas atitudes. É você que tem que decidir. É você que tem que dizer, não, eu quero trilhar esse caminho, eu não quero trilhar esse caminho. Entende? Então, meus irmãos, a partir de hoje, veja como tem sido a sua vida, a sua conduta. E a partir de hoje, busque estar na presença de Deus. Como é buscar estar na presença de Deus? Eu costumo dizer para todo mundo, para você estar na presença de Deus, é como uma vigília. Você já fez vigília? Como é que é uma vigília? Você passar uma noite a claros, acordado. O que você vai fazer para não dormir? Você sabe, se você deitar, você dorme. Talvez sentado, você dorme. Então você vai ficar de pé. E talvez se você de pé, você vai fazer o quê? Movimentar o corpo. Você vai balançar a mão para que você não venha dormir, para você permanecer de pé na presença de Deus. E é isso que tem que acontecer, meu irmão. Você tem que traçar estratégias. Você tem que ser sábio.
para você permanecer na presença de Deus. Porque todo instante você e eu podemos vacilar, nós podemos cair no pecado. E a gente muitas vezes não percebe. Mas eu e você precisamos hoje ficar atento. Atento para que a gente não caia, não venha vacilar, não venha ofender a Deus, ao nosso Senhor. Por isso que eu e você precisamos hoje lutar. O que Paulo disse: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a minha fé. A gente precisa completar a corrida na presença de Deus. Como isso pode ser feito? Eliminando. Tem muita coisa que nós precisamos se eliminar. Nós estamos num processo de conversão. Nós não estamos convertidos. Nós estamos todo dia eliminando pecado e defeito de caráter. Todo dia, todo instante. Por que nós vamos na missa todo domingo? Para comungar da Eucaristia. E ali nós alimentamos para que nós possamos ser fortes durante a semana para vencer o pecado, vencer as tristezas, as angústias, tudo aquilo que tem nos atormentado e tem nos tentado tirar da presença de Deus. Então é isso que você tem que entender. Você tem que ter o mesmo desejo que você teve o dia que você quis ser de Deus, ingressar na igreja católica, batizar. É o mesmo desejo que eu e você tem que ter de forma contínua e diária. Então você precisa hoje tomar essa firme decisão, querer ser de Deus. Então a partir de hoje, meu irmão, você precisa olhar para dentro de você e querer ser aquilo que Deus quer. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós retiramos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Impressionante como as pessoas mudavam de vida radicalmente ao encontrar com Padre Pio. Maria Pili era uma bela moça alta, loira, rica e muito cortejada. Veio para a Itália com o objetivo de estudar pedagogia, sob a direção de Maria Montessori, e também para esquecer uma história de amor não aceita por seus pais. Conhecendo o Padre Pio, tornou-se sua filha espiritual, decidindo passar o resto de sua vida em San Giovanni Rotondo. Seus pais tentaram em vão fazê-la voltar para os Estados Unidos. A bela filha do rei do sabão de Nova York foi irredutível. Sujeitou-se a viver quase de esmola, contanto que estivesse perto do Padre Pio. Os problemas, porém, foram logo superados. Dos Estados Unidos começou a chegar ajuda de toda espécie, e também os seus pais, afinal, criaram o costume de mandar uma certa quantia da atividade familiar, que Maria distribuía a quem precisava. Apesar de suas possibilidades financeiras, Maria vivia na pobreza, devolvendo os seus haveres em obras do bem. Em obras de bem. Deve-se a ela a construção do convento, em cujo estudantado se hospedam quase 90 jovens frades, como também os primeiros auxílios para a construção da casa Alívio do Sofrimento. Para estar mais próxima do convento e do lugar onde mais tarde surgiria o hospital, Maria fez construir uma casa e muito cordialmente hospedava peregrinos que vinham de toda parte do mundo para visitar o frade das Chagas. Entre seus hóspedes mais caros estavam os pais de Padre Pio, chegados a San Giovanni Rotondo em 1928, ambos amavelmente assistidos por ela até a morte, que para Mamãe Peppa chegou apenas alguns meses depois, enquanto para o Papai Grácio, no dia 17 de outubro de 1946. E ela, Maria Pili, deixou este mundo em maio de 1968. Deixou este mundo em maio de 1968, poucos meses antes do Padre Pio, de quem era coetânea. Livro Padre Pio, O Perfume do Amor. Autor Helena Bergadano.
página 130.